Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegamos a mais uma aula do nosso curso de Teologia Bíblica, o curso que se chama A História de Deus, onde nós temos, nos últimos 3 anos, estudado a Bíblia livro por livro, de uma forma panorâmica, claro, não tanto detalhada, mas para a gente ter um vislumbre geral de qual é o tema da grande história bíblica e o que nós temos a aprender sobre isso, sobre Deus, sobre a salvação, sobre o seu amor. E nós entramos esse ano de 2025 nos livros dos profetas menores e nos últimos 3 livros históricos da Bíblia: Esdras, Neemias e Esther, e também o livro das Crônicas, né, dos Reis. E esse vai ser o fechamento do Antigo Testamento no ano de 2025, para que em 2026 nós possamos estudar juntos de forma panorâmica os evangelhos e também os livros de Atos e Hebreus. Então, fica com a gente, se inscreve no canal, não perca nenhuma aula, vai ao ar todas as sextas-feiras no caso que tem aula, né? Mas quando a gente começa, são todas as sextas-feiras, às 6h30 da tarde, no horário de Brasília. E aí, você se inscrevendo, deixando notificações, você não perde nenhuma das aulas. Tá certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o livro do profeta Amós. Nós já começamos há 2 semanas os profetas menores e já estudamos então Oséias e Joel. E hoje nós vamos ao terceiro profeta menor, que se chama Amós. Tá certo? O livro de Amós, ele se refere, claro, né, ao profeta Amós, todos esses livros desses profetas relacionados. E Amós, ele vai morar, ele vai residir lá em Israel, lá no norte do país, conforme você consegue ver aqui na seta laranja, e mais ou menos ali entre 760 a.C. e 750 a.C. vai ser basicamente o seu ministério. Um ministério um tanto quanto curto, mas muito efetivo, com uma mensagem muito poderosa. E é claro, ele é mais um desses profetas antes do exílio, né, pré-exílicos. Ele está ali situado entre Jonas e Oséias, mais ou menos, ainda antes de Isaías. Esse vai ser o seu ministério de fato. Tá certo? Em Amós 1:1, a gente descobre, na verdade, que ele é do Reino do Sul. Então, olha que interessante, a gente não acabou de ver aqui que ele ministra no Reino do Norte, mas, na verdade, o que a gente descobre é que ele é um habitante, ele mora no Reino do Sul, mas a sua pregação vai se concentrar no norte. Então, ele mora lá no sul, mas o seu ministério vai se dar concentrado ali no norte. E a gente descobre também que ele estava pregando durante o reinado de Uzias, lá em Judá, e de Jeroboão II em Israel. Então, com essas informações, a gente consegue mais ou menos situar historicamente onde Amós ele se encontra. Ou seja, algumas décadas antes do norte ser atacado e destruído de uma vez por todas. E claro, um pouco antes de Isaías ali iniciar o seu ministério. Então, esse é Amós, um residente do sul, né, um judeu ou um benjamita talvez, mas que exerce o seu ministério lá no lado norte do país, pouco antes, uma década e pouco antes, de a Assíria destruir completamente Israel. Então, mais uma vez, vai ser uma mensagem de aviso ao Reino do Norte para que se arrependam, para que se desviem dos seus caminhos maus, para que eles possam alcançar misericórdia. Né? Essa é uma tônica muito forte dos profetas. E quando a gente olha para o período em que Amós vai exercer seu ministério, né, conforme a gente viu aqui, de acordo com os reis que estavam reinando na época, a gente descobre que esse era um período para Israel de muita prosperidade econômica. Todo mundo estava se dando muito bem, havia expansão constante ali dos reinos, né? Muita segurança, muita fartura. E isso geralmente coloca a gente num caminho um tanto quanto perigoso de contentamento, né? E Amós, ele vai profetizar agora, um pouco depois dessa divisão da nação, né? Como houve ali o Reino do Sul e o Reino do Norte. Mas ele profetiza antes da ameaça dos assírios sequer surgir. Né? Então, quando a gente olha aqui para o contexto dos reinos do norte e dos reinos do sul, a gente vai descobrir que, como eu disse, havia muita prosperidade econômica, tudo estava indo muito bem, tanto o norte quanto o sul, eles estavam ali firmes, fortes, de pé, fortes e confiantes no seu poderio econômico, militar, em toda a sua fartura.
Mas Amós ele vai dar uma mensagem muito firme, muito forte de exortação quanto a toda essa fartura que na verdade vem de muita injustiça, de muito afastamento de Deus, de idolatria, né? Então, assim como o Joel ele usa uma praga de gafanhotos, como a gente viu na aula passada, para poder trazer a sua mensagem de destruição, Amós ele vai utilizar um outro evento histórico para reforçar a sua mensagem. E a gente vê isso aqui logo no primeiro verso. Vamos ler juntos aqui. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, de novo, lá no sul, a respeito de Israel, reino do norte. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes de haver o quê? Um terremoto. Então esse pastor aqui, esse fazendeiro de figos, está lá cuidando das suas ovelhas, dos seus figos, e ele tem que ir até o norte, até em Israel, para dar essa mensagem. E ele situa a gente aqui que isso acontece 2 anos antes de um terremoto. Então, assim como os gafanhotos eles são esse pano de fundo da mensagem de Joel, aqui para Amós será esse terremoto. E Amós ele basicamente vai reverberar aquilo que os profetas anteriores já estavam dizendo, né? Temas como a ira de Yahvé por causa dos pecados e o chamado ao arrependimento do povo, para que Deus se volte da sua intenção de trazer, né, julgamento contra o povo ali. Então, o tempo todo Amós, assim como os outros profetas, vai chamar o povo ao arrependimento para que Deus não irrompa em julgamento. Então ele vai trazer essa série de sermões, de poemas, de visões para o rei Jeroboão II e para todo o reinado de Israel, todo o povo de Israel. No caso de Amós aqui, Deus está irritado com dois aspectos principais no que diz respeito ao pecado e à postura do povo. Primeira questão é que o povo de Deus ele está agindo de forma muito corrupta. Se afastou completamente da lei de Deus, da ética que a Torá ensinava, e todo esse enriquecimento, toda essa prosperidade que o povo atingiu, era enriquecendo à custa da opressão dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus amigos, utilizando mão de obra escrava. Então, essa prosperidade ela não vinha por causa da bênção de Deus, ela vinha porque o povo estava sendo corrupto e buscando os seus maus caminhos. E em segundo lugar, Deus, o Senhor, ele está irritado porque o seu povo simplesmente despreza aquilo que é justo, as pessoas justas, rejeita a palavra de Deus vinda dos profetas, dos pregadores, daqueles que são fiéis à palavra de Deus. O povo simplesmente ignora e eles gostam de fazer aquilo que é mal. E se alguém está fazendo aquilo que é, né, biblicamente, ou de acordo com a palavra de Deus, algo bom, eles são zombados, perseguidos, castigados. Esse é o povo aparentemente escolhido por Deus, mas que está cada vez mais longe do seu caminho. Então, o profeta Amós ele vai usar o terremoto, né, que é esse evento que aconteceu ali mais ou menos no período, como essa metáfora para explicar que se as pessoas elas não abandonarem as suas práticas pecaminosas, Deus vai trazer julgamento sobre toda a terra, e esse julgamento vai ser tão forte que ele vai abalar todas as estruturas da terra mais do que qualquer terremoto que já foi visto, que já foi presenciado. Então, o tema o tempo todo aqui no livro de Amós, como a gente já viu nos outros profetas anteriores, é de julgamento, mas também de misericórdia e chamado ao arrependimento e uma promessa de esperança. Então a gente vai ver isso no decorrer desse livro, tá certo? Embora o foco do livro, como eu falei, ele seja o povo de Israel, ou seja, o reino do norte, as 10 tribos do norte, os primeiros capítulos do livro eles são profecias contra as nações ao redor de Israel. Então a gente vai lendo e vendo como é que Deus ele julgou Damasco, porque eles trilharam Gileade com trilhos de ferro, ou seja, eles oprimiram seus vizinhos, saquearam Gileade e deixaram uma terra desolada para ninguém, né? Ele julgou Gaza porque eles levaram cativo um povo inteiro para entregá-lo a Edom, ou seja, escravizaram os seus vizinhos. De novo, tema de opressão de cada povo. Ele julgou Edom porque Edom perseguiu o seu irmão com a espada e não teve compaixão, lembrando que Edom é o povo irmão do povo de Israel, né?
Amon é julgado porque eles rasgaram o ventre das mulheres grávidas de Gileade para ampliar as suas fronteiras. De novo, ampliação do território, crescimento e expansão às custas de sangue inocente, de sangue dos seus vizinhos. Então os pecados aqui revelados, eles são de quê? De crueldade, de opressão, de escravidão, de assassinato, pecados graves, pecados que Israel, o povo de Israel foi chamado a se afastar cada vez mais. Só que nesse julgamento aqui dessas nações, Deus ele vai responsabilizar cada um desses povos e tornar conhecida a sua soberania universal, ou seja, Deus reina sobre todos os povos. Sim, ele fez de Israel seu povo especial, ele chamou Israel para ser um povo especial, mas isso não significa que Deus não seja soberano e o Deus legítimo sobre todas as outras nações, sobre todos os outros povos. Deus é o Senhor acima de tudo e de todos, e por isso ele irá trazer julgamento sobre essas nações. Só que acontece algo muito interessante na forma como o profeta vai desenhando essa mensagem para essas outras nações, é que se você olhar no mapa, o julgamento começa de fora para dentro. Ele vai pegando as nações que estão mais longe de Israel e vai fechando o cerco cada vez mais no mapa para mostrar que ele está julgando todas as nações que na verdade estão o quê? Fechando o círculo em Israel. Como se Israel estivesse no meio de todo esse julgamento. Deus está julgando essas nações ao redor de Israel, mas no centro do julgamento divino está o quê? A própria nação de Israel. Ou seja, quando o povo estivesse ouvindo ou lendo essas mensagens das profecias do profeta Amós, provavelmente eles iam fazer o quê? Aplaudir. É isso mesmo, Amós. Dá-lhe aí, fala desse povo mau, desse povo ímpio, que são os nossos vizinhos, né? Porque, claro, essas nações elas eram inimigas do povo de Deus. Só que aí no capítulo 2, Amós ele vai dizer o seguinte para o povo: olha, vocês que estão aí felizes, rejubilando porque Deus está trazendo juízo contra essas outras nações, calma lá. Não seja muito apressado em comemorar o julgamento sobre essas nações, porque os pecados de vocês, Israel e Judá, os pecados de vocês também não podem ser ignorados. Veja, os profetas eram críticos sobre o pecado das outras nações, mas eles eram ainda mais críticos com os pecados do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estava em aliança com Yahvé. Eles haviam feito um acordo, eles haviam feito um contrato com Deus e recebido todas as mensagens de Deus. Portanto, o povo deveria saber melhor. O povo sabia das leis de Deus, sabia dos planos de Deus, da vontade, o povo tinha os profetas, então eles tinham muito mais do que serem cobrados. Por isso, Deus vai lembrá-los no capítulo 3, verso 2. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei para todas ou por todas as suas iniquidades. Esse texto aqui ele lembra muito a promessa que foi feita a Abraão lá em Gênesis 12. Se você não assistiu às nossas aulas de Gênesis, aqui na playlist do vídeo você vai encontrar, ou na descrição do vídeo você vai encontrar uma playlist com todas as aulas que a gente já gravou e publicou até o presente momento, e uma das primeiras aulas são as aulas de Gênesis, e lá tem um capítulo, um vídeo, uma aula só sobre Abraão e esse chamado maravilhoso que Deus faz desse patriarca, para que por meio dele todas as famílias da terra fossem abençoados. E agora a gente vê aqui nesse texto uma frase muito semelhante: de todas as famílias da terra eu chamei você, eu escolhi você assim como eu escolhi Abraão para ser esse povo. Só que eu dei tudo a você, os privilégios, as oportunidades que a minha lei, que vocês conhecem, os outros povos não conhecem. Então, vocês vão ser julgados e punidos por causa das suas iniquidades. O papel de Israel com todo esse chamado era ser o quê? Luz para as outras nações. Eles receberam um chamado especial para exibir as glórias de Deus, do Senhor, para todos os outros povos. Porém, o que eles estavam fazendo? Eles estavam se comportando de forma corrupta, imoral e às vezes até pior do que os seus vizinhos pagãos, gentios. Sendo que eles deveriam ser o bom exemplo, o sal da terra. Então Deus ele vai julgar duas categorias amplas aqui de pecado, não só no povo, como também nas outras nações, mas explicitamente aqui, especialmente aqui,
para o povo de Israel, que são as injustiças sociais e políticas e também os pecados religiosos. Dois perfis de pecado: a opressão, a injustiça realizada no dia a dia, ou seja, a ética sobre a qual o povo deveria estar vivendo, e também os pecados de hipocrisia religiosa, dizendo servir a Deus, mas na verdade servindo a si mesmos. Então, o primeiro desses pecados aqui, que Deus vai julgar, dessa categoria de pecados, é a injustiça social e política. Israel vivia um período de luxo, de paz, de prosperidade econômica, mas, de novo, debaixo de muita desigualdade, muita injustiça social. O povo simplesmente, o povo aqui, assim, a classe mais rica, mais favorecida, humilhavam aqueles menos favorecidos, aqueles que estavam à margem da sociedade, e isso é muito bem descrito aqui nos versos 6 e 7 do capítulo 2. Vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Olha que descrição pesada que a gente vê aqui sobre o povo de Deus. O povo que deveria ser um povo caridoso, amoroso, que já tinha sido escravo na terra do Egito e sabia o que opressão, o que exploração significava. E aqui o que a gente vê é o oposto. Eles se tornaram justamente aquilo da qual Deus os havia livrado. No capítulo 4, verso 1, Deus ele denuncia algumas das mulheres que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. E aqui em 5, 10 e 12 ele diz: vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala a verdade. Afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Olha que coisa desesperadora. Eles não só praticavam o mal, eles perpetuavam a escravidão, a corrupção, como eles aceitavam subornos, né? Os líderes, os juízes do povo, eles aceitavam suborno para julgar em favor daqueles que eram os exploradores. Aqueles que deveriam ser os guardiões da lei, da boa moral, recebiam dinheiro, ou seja, enriqueciam, para poder vender testemunhos favoráveis ou julgamentos favoráveis àqueles que estavam cometendo crimes e pecados. Essa era a condição de Israel, explorando o tempo todo os menos favorecidos, enriquecendo com isso e também enriquecendo com esse sistema de opressão através da perversão das leis. Isso era exatamente o oposto da vontade de Deus. Se você vê o tempo todo lá em Êxodo e Deuteronômio, as leis do tempo todo de Israel são de preocupação com os pobres, com os menos favorecidos, com cuidado por aqueles que estão à margem da sociedade. Só que, ao invés de cumprir essas ordens, Israel zombava dessa preocupação divina pelos necessitados. Esmagam os necessitados, oprimem os pobres. É muito desesperador. Essa situação é muito desesperadora. Por isso Deus ele vai responsabilizar o seu povo pela forma como eles tratam aqui todos esses vulneráveis, todas essas pessoas, especialmente aquelas que estão à margem da sociedade. E é aqui que eles são julgados de maneira diferente dos seus vizinhos gentios. Lembre-se novamente, eles tinham a presença de Deus, os oráculos divinos através dos profetas, a revelação divina através da Torá, dos textos sagrados que Deus já havia revelado por meio de Moisés. Os outros povos, de novo, eles não tinham toda essa experiência ou toda essa carga teórica da revelação divina. Então eles vão ser julgados de maneira diferente. Judá é condenada porque eles rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Se afastaram da vontade divina. E Israel por ordenarem aos profetas que não profetizassem. Olha o absurdo. Os profetas se apresentam da parte de Deus para trazer a verdade e eles falam assim, não, a gente não quer saber. Feche essa boca, não traga para a gente a mensagem de Deus, porque a gente quer permanecer na rebeldia, na ignorância, no pecado. Tinha até uma tal prostituição ritual que eles praticavam, muito parecido com o que os outros povos faziam, né? Amós ele fala um pouco sobre isso quando ele diz que um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Ou seja, eles vão até os rituais ali de deuses pagãos para realizar essas prostituições em nome de uma adoração a outros ídolos para conseguir aquilo que eles queriam.
Então esses são os pecados religiosos que Deus, através de Amós aqui, ele vai mostrar para o povo que eles estão cometendo, né? Tudo isso sem contar a terrível hipocrisia na forma de culto que eles praticavam. 2:8 diz: eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. O que está acontecendo aqui? Eles pegavam ou emprestavam dinheiro aos pobres com juros abusivos, e aí que eles faziam? Eles pegavam tudo que o pobre tinha como penhor para poder ajudá-los. Pegavam suas roupas, seu calçado, tudo aquilo que eles tinham, ou as poucas coisas que eles tinham, usavam esses itens para ir ao culto adorar a Deus. Ah, Deus, eu te amo, porque o Senhor é generoso, porque o Senhor é um Deus de amor. Usando as roupas que eles arrancaram dos pobres para garantir que essa ajuda tivesse algum retorno para eles. E o texto também diz que eles iam ao templo adorar o seu Deus, e esses deuses aqui são divindades pagãs, bebendo o vinho daqueles que foram multados. Ou seja, eles processavam seus irmãos, no sentido de exploração, e aí arrancavam deles até aquilo que eles tinham para sobreviver, para beber, para comer, e com isso eles se embebedavam, eles usufruíam e iam até os templos para poderem adorar os seus deuses. E claro, assim que possível, passar também no templo do Deus verdadeiro para poder, claro, né, garantir que eu estou também fazendo a minha parte e adorando a Ele. Então, dessa forma, o povo estava diminuindo o nome de Deus entre as outras nações, diminuindo os votos das pessoas a Ele, dando mau testemunho de quem é Deus verdadeiramente, por exemplo, fazendo com que os nazireus bebessem vinho. Né? Lembra lá de Sansão, que Sansão era nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber vinho, bebida forte, ele não podia fazer várias coisas, porque ele tinha um voto sagrado perante Deus. E aí o povo olhava para essas pessoas que tentavam viver uma vida piedosa, justa, e falava assim: ah, não, todo mundo aqui está fazendo o que bem entendendo e vocês aí pagando de santarrões? Não, aí faziam os caras beberem vinho, forçavam eles a quebrar o pacto. Por quê? Porque eles não respeitavam nada que era sagrado. Você vê que é uma postura de hipocrisia, de maldade, assim, absurda. E aí Deus mostra para o povo, através aqui de Amós, que ser escolhido por ele não é um cheque em branco para cometer todo tipo de responsabilidades ou de viver através de padrões morais frouxos. O fato de sermos escolhidos por Deus não nos dá autoridade para a gente fazer o que bem entender, achando que ele vai nos livrar de qualquer problema que a gente enfrentar nesse processo. Pelo contrário, o chamado de Deus para nós, ou para o povo de Israel aqui em específico, aumenta ainda mais a responsabilidade de viver de forma santa, justa, vivendo de acordo com o nome dele que nós professamos, adoramos e carregamos e testemunhamos perante as outras nações. E isso não tem nada a ver com ir à igreja ou assistir a algum culto. Servir a esse Deus, ser chamado por ele, tem a ver com testemunhar do seu caráter, que é de justiça e de amor. Quando nós fazemos qualquer outra coisa que não seja isso, nós estamos profanando o nome de Deus, não importa o quanto nós vamos à igreja, quantos cultos nós fazemos e por aí vai. E é isso que Deus fala por meio de Amós. No capítulo 5, versos 23 e 24, ele diz: afastem de mim o barulho dos seus cânticos, ou seja, as músicas de louvor, os hinos que vocês cantam aqui no templo, tira isso de perto de mim, porque eu não quero ouvir as melodias das suas liras. Em vez disso, corra a justiça como as águas e a honestidade como um ribeiro perene. O que Deus está falando aqui é o seguinte: olha, eu não quero mais saber de toda a hipocrisia que vocês estão exercendo em forma de culto. Vocês vêm aqui cantar coisas bonitas, esses hinos selecionados, com instrumentos musicais lindos, achando que vocês estão, de alguma forma, me agradando, porque vocês estão fazendo culto. Eu falo: eu não quero culto, eu quero obediência. Lembra lá atrás quando ele diz: misericórdia quer e não sacrifício? Ou eu quero obediência e não holocaustos? Eu quero que vocês vivam e ajam de acordo com o meu nome, com o meu caráter, e não que vocês façam tudo errado, oprimam as pessoas, explorem os pobres, testemunhem mal do meu nome, mas venham aqui na igreja, no templo,
cantar belas músicas para mim, achando que tudo vai ficar bem. E é muito interessante as palavras que ele utiliza aqui nessa poesia, quando ele diz: em vez disso, corra a justiça como as águas e a honestidade como um ribeiro perene. Ao invés de fazer esse culto hipócrita que não engana ninguém, o que Deus quer como música ressoando nos seus ouvidos é a justiça e a honestidade. E o uso dessas duas palavras é bastante interessante, que são as palavras mishpá e tzedakah. Mishpá, que são ações para corrigir a injustiça. Não é simplesmente fazer o que é certo, é corrigir o que está errado. É ser um agente da justiça divina para levar misericórdia, levar amor para as outras pessoas. E também a palavra de tzedakah, honestidade aqui, nesse sentido de você trazer equidade para as relações. Olhar especialmente por aqueles que estão desamparados, que são vítimas ali de todo esse sistema opressivo que Israel está vivendo. Seja essa pessoa, esse agente de transformação. É isso que é, de fato, louvar e adorar a Deus. Por isso, Deus está corrigindo aqui esses pecados religiosos do povo. A mensagem de Amós aqui para o povo de Israel é que eles foram chamados, separados e designados para um propósito especial. Um propósito muito específico no meio de todos esses outros povos, que é viver dentro dessa aliança, desse contrato com Deus, uma vida de santidade, demonstrando a santidade do próprio Deus para todo mundo. Então, o chamado aqui é: cumpra a sua vocação, seja quem foi especialmente chamado para ser. Seja aquilo que Deus te criou para ser. Exerça o seu chamado de forma autêntica. A mensagem de Amós é que a verdadeira adoração a Deus não tem a ver com ir à igreja, não tem a ver com cantar as músicas certas, com vestir as músicas as roupas adequadas, com se portar de uma determinada forma dentro da igreja. Claro que essas coisas são importantes, mas elas são só a estética e a forma de algo que deveria ser muito mais visível no nosso interior, que é o quê? Sempre levar aos outros a justiça, a retidão e o amor de Deus para aquelas pessoas que nos cercam. Isso é adoração genuína. Esse é o tipo de música, esse é o tipo de adoração, esse é o tipo de sacrifício que Deus, ele aceita. E aí, Amós, ele vai trazer de volta um conceito que a gente já viu lá em Joel, que é o quê? O dia do julgamento, também conhecido como o dia do Senhor. E como eu disse, é bastante interessante porque na cabeça do povo de Israel, o dia do Senhor é algo muito positivo para eles. É o dia que Deus ele vai intervir na história e sempre livrar o povo de Israel de todos os seus problemas. Então, sempre que acontecia alguma coisa, sempre que algum povo externo, que alguma outra nação, que algo de ruim acontecia, eles: que venha a nós o dia do Senhor, vai ser um dia maravilhoso, porque Deus vai nos livrar de todos os nossos inimigos e tudo vai ficar bem. Então eles sempre se voltavam para isso. Vamos clamar pelo dia do Senhor. Só que Amós ele vai reverter esse conceito e trazer uma mensagem muito dura para o povo aqui. No capítulo 5, verso 18, ele diz: ai de vocês que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Por que ele está falando isso daqui? Porque o povo se afastou completamente de Deus e se tornou aquele tipo de povo da qual Deus os livrava constantemente, trazendo o dia do Senhor. Então o que Deus está falando aqui para eles é o seguinte: olha, vocês acham que clamar pelo dia do Senhor é um cheque em branco para continuar sendo um povo rebelde? Porque eu trarei o dia do Senhor contra vocês. Eu corrigirei as injustiças que vocês, como povo, estão cometendo. A opressão sobre outros povos vizinhos, a opressão sobre o seu próprio povo, sobre os seus irmãos. E o dia do Senhor vai ser um dia de julgamento contra vocês. Porque Deus intervém sobre aqueles que estão sendo oprimidos, castigados pelo mal, perpetuado inclusive pelo seu próprio povo. E aí Amós vai trazer algumas imagens, algumas representações simbólicas sobre esse dia do Senhor,
como, por exemplo, a enxame de gafanhotos, né, que a gente já viu no livro de Joel. Ele fala de um incêndio que vai tomar conta da cidade e devastar completamente tudo. Ele traz a imagem, por exemplo, de um cesto de frutas que deveria servir de alimento, mas que, na verdade, está tudo podre. E por estar podre, vai contaminando também as outras frutas, os outros frutos, ou seja, não serve para mais nada a não ser jogado fora. Então, a mensagem de Deus é que ele vai julgar essa nação, esse povo, especificamente o povo de Israel, por causa de todo o seu mal. Então, Deus julgará as nações, Deus julgará o seu próprio povo. Só que Amós ele também descreve o caráter e a causa do julgamento divino. E em Amós 7-9 nós vamos ver que Deus ele julgará com justiça e precisão quando ele dá para Amós todas essas várias visões de julgamento para falar exatamente aquilo que ele irá fazer. E a gente vê aqui nos versos 7-9 do capítulo 7 o seguinte: mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Prumo, você sabe, aquela cordinha, aquele barbante com peso no final, que você encosta no muro para ver se o muro está alinhado ou não, se ele está tombando, se ele está, né, levemente flexionado. Então, ele está falando que Deus está segurando esse prumo e está medindo Israel para ver se Israel está de fato alinhado com Deus. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: estou vendo um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Eu não posso mais ignorar o que eles fazem. Os lugares altos de Isaac serão assolados e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Lembrando que Jeroboão aqui é o rei de Israel, do povo do norte, né? Então, a mensagem que ele passa, essa visão que ele passa aqui desse prumo, é para mostrar o padrão de Deus, que é um padrão de perfeição total. E Deus, ao usar essa medida, esse prumo, como padrão perfeito para medir justamente a qualidade da construção do seu povo, digamos assim, da estrutura do seu povo. Ele vai usar o seu padrão de perfeição para medir a santidade de Israel. E o que ele vai perceber, né, obviamente, é que Israel está completamente fora, muito distante deste padrão. Israel não se alinha de forma alguma com o caráter do Deus a quem ele diz servir. Só que a grande questão que fica na mensagem desse livro é que não é só Israel que está longe desse padrão, todos nós estamos muito distantes desse padrão de perfeição. Se Deus usar o seu próprio caráter, a sua própria santidade como padrão para medir a nossa santidade e o nosso caráter, a pergunta que fica é: quem de nós pode ser salvo? Será que sobra alguém para sequer contar história? Então isso levanta essa pergunta muito séria. Deus ele julga de acordo com o seu caráter. Como a gente viu anteriormente, né, os profetas eles geralmente seguem esse padrão no decorrer dos seus poemas de julgamento. Primeiro a acusação para levantar os pecados do povo, em seguida o julgamento, o veredito sobre essas nações e esses pecados, seguido de um chamado ao arrependimento e então uma demonstração de misericórdia. E mesmo quando a gente lê várias acusações longas expostas nos livros dos profetas, eles sempre concluem com uma mensagem ampla de misericórdia e de salvação. E não é diferente aqui no livro de Amós. Ele vai prenunciar como a gente pode então, ou como o povo de Israel aqui, primariamente para que esse livro foi escrito, como eles podem escapar desse julgamento iminente por meio, mais uma vez, do arrependimento. E é isso que o capítulo 5, versos 14-15 dizem. Busquem o Senhor e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais, e talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. E aí no capítulo 7, Deus ele vai mostrar misericórdia em ação. Ele vai de fato agir com essa misericórdia que ele está proclamando. E então Amós ele vai receber essas visões de julgamento, né, como fogo, a praga do gafanhoto. E por duas vezes o próprio Amós ele vai interceder a Deus pedindo perdão, assim como Moisés fez várias vezes, né, no seu ministério. Amós ele fala: Senhor, por favor, compadeça-se do seu povo. E várias vezes Deus ele se arrepende e diz que vai cancelar o seu julgamento. Ele vai demonstrar misericórdia.
E aí Amós ele vai retomar a promessa de misericórdia justamente na conclusão do seu livro, quando ele profetiza o dia do Senhor como esse tempo de julgamento, mas também de restauração da graça divina. É isso que a gente vê no capítulo 9, versos 11, quando Deus diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Por que Deus promete a restauração do tabernáculo de Davi? Porque essa era a garantia suprema da presença de Deus no meio do povo. Lembre-se que Deus ele não irá habitar no meio de um povo pecador. Por isso, ele providencia esse tabernáculo para que ele se faça presente no meio do seu povo. E o que ele está dizendo agora é: haverá julgamento contra os pecados do povo de Israel. Mas também há uma promessa de que a minha presença será restaurada no meio do povo. Ou seja, ele vai lidar com os pecados que afastam o seu povo dele. E ele vai reparar aquilo que precisa ser consertado para que a presença dele seja uma promessa cumprida agora. Algo de fato constante no meio do povo. Ele promete restaurar Israel após o seu julgamento. É isso que diz no versos 14 e 15. Mudarei a sorte do meu povo de Israel e eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Eu os plantarei na sua terra e dessa terra que lhes dei nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, o seu Deus. Essa é a grande visão de uma nova criação. Não só da terra de Canaã, restaurada para o povo especificamente aqui, mas uma terra muito mais ampla do que a gente observa aqui na história de Israel. É a grande visão da nova criação que os profetas falam de forma poética dentro dessa revelação. Ou seja, após esse julgamento final que irá extirpar o pecado e lidar com o pecado, onde Deus irá reparar a ruptura que foi criada, que apareceu por causa do pecado, não só do povo de Israel, mas de todos nós. Deus promete uma nova criação, onde tudo será restaurado após esse julgamento, onde ele vai colocar aquilo que é certo no lugar e aquilo que é errado será erradicado para todo sempre. Então, esse é um convite final aqui para um retorno àquele paraíso que Deus ele sempre quis que nós desfrutássemos. Essa é uma promessa de bênçãos eternas e de fidelidade, a aliança que ele estabeleceu com a humanidade, mesmo após toda a rebeldia, toda a destruição. Deus ele promete que irá reedificar, restaurar e trazer de volta todas as suas bênçãos. E aí, finalmente, nós vemos que a misericórdia de Deus, ela não se estende só ao povo de Israel. Ela é uma promessa para todos os povos, incluindo aqueles povos que são julgados e estão ao redor de Israel, os povos gentios, pagãos, todos eles estão ao alcance da bênção divina. Assim como o julgamento divino os alcança, sua misericórdia também os alcança. E o verso 12 aparece Deus dizendo que Israel restaurado tomará posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Ou seja, assim como tantas outras profecias do Antigo Testamento, aqui em Amós nós vemos uma profecia que aponta para a casa de Davi, ou seja, essa descendência que trará o Messias prometido, mas que essa casa será reconstruída como um lar para todas as pessoas, não apenas os judeus, mas também os gentios. E todos aqueles que se arrependerem, assim como Amós prega nesse seu livro, nesses seus oráculos, né? Todos aqueles que colocarem a sua fé nesse Messias vindouro que irá restaurar todas as coisas e reconstituir o seu tabernáculo, garantindo a presença divina, todos que aceitarem, eles serão incluídos nessa salvação que virá, nessa salvação prometida no futuro. Então, esse é o livro de Amós. É uma exploração aqui da relação entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. Ele irá confrontar o mal de todas as nações, de todas as pessoas, mas ao mesmo tempo o seu propósito, a longo prazo, é de restauração da humanidade através da criação de uma nova família restaurada nesse relacionamento constante com esse Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Essa é a grande promessa de Deus, a promessa de um lugar onde nós viveremos com Ele para sempre e estaremos livres de toda a nossa maldade, todo o nosso pecado, toda a nossa rebeldia, hipocrisia e por aí vai. E estaremos com Ele para tudo sempre. A presença dEle ao nosso lado é a maior de todas as promessas que nós podemos ter e isso significa que o seu amor e sua misericórdia duram para tudo sempre. Tá certo?
Esse foi o livro de Amós e eu te espero na semana que vem para a gente poder estudar o livro, um livro que talvez você nunca tenha lido, ou nunca tenha prestado muita atenção, mas é um livro bastante interessante, que é o livro do profeta Obadias. Tá certo? Se você não assistiu às aulas anteriores, aqui na descrição desse vídeo tem a nossa playlist para que você possa ficar por dentro de todas as outras aulas do Antigo Testamento até agora, tá certo? Temos também o curso de interpretação bíblica para você se aprofundar nos seus estudos. E eu me despeço por aqui. Na semana que vem, a gente se encontra então para mais um estudo. Deus te abençoe.